Saudações, educação física. Bom, vamos bater um papo aí, né? E vocês vão conhecer aí o canal do YouTube que eu abri e fiquem à vontade para assistirem as outras aulas. É, Nós vamos falar aqui de junção neuromuscular, pessoal. Bom, as fibras musculares esqueléticas são inervadas por grandes fibras nervosas mielinizadas. Detalhe, pessoal, essas é, fibras nervosas mielinizadas, a mielina é uma camada que recobre o axônio e faz com que as conduções nervosas que passam por esse axônio mielinizado sejam muito mais rápidas. Então, a fibra muscular estriada esquelética recebe a inervação dessas grandes fibras nervosas mielinizadas. E elas se originam nos grandes neurônios motores, numa areazinha da medula espinal chamada corno anterior. Ali você tem a origem, né? Você tem os corpos celulares dos neurônios motores inferiores, meus amigos. Estes, né, o neurônio motor alfa, neurônio motor inferior, que vai para as fibras musculares inervar as fibras musculares, que vai levar às fibras musculares impulso nervoso, que vai fazer com que a contração muscular ocorra. Pessoal, cada fibra nervosa, após penetrar no feixe muscular, comumente se ramifica e estimula de 3 a várias centenas de fibras musculares esqueléticas. Então, uma fibra muscular, ela tem terminações, ela emite vários raminhos chamados terminações axônicas, que muitos chamam de terminações nervosas. Então, essa ramificação da fibra nervosa, ela vai se conectar, vai se comunicar com 3 a várias centenas de fibras musculares. Ela vai dar conta disso aí, no que a gente chama de unidade motora. Ok? Mas lembrando, pessoal, é uma comunicação. A fibra nervosa não cola na fibra muscular. Há um pequeno espaço ali, chamado de fenda sináptica, e em algumas fontes bibliográficas também chamada de espaço sináptico. Ok? Meus amigos, cada terminação nervosa faz uma junção, faz uma comunicação que chamamos de junção neuromuscular, ou seja, entre uma fibra nervosa e várias fibras musculares. Com a fibra muscular próxima de sua posição média, vamos de novo que essa frase ficou meio estranha, né? Porque a gente vai falando, vai atravessando a fala, enfim. Pessoal, cada terminação nervosa se comunica com a fibra muscular no meio da fibra muscular. É o que diz aí, ó, próxima de sua porção média. No meio da fibra muscular, você tem esses ramos nervosos se comunicando com a fibra muscular. E aí, o que acontece? O potencial de ação que se iniciou na fibra muscular, graças aos ramos nervosos, né, tá aí pelo sinal nervoso, viaja em ambas as direções até as extremidades da fibra muscular. Então, imaginem aí, pessoal, que um potencial de ação foi originado no meio da fibra muscular. Esse potencial de ação se irradia para as extremidades, graças a uma estrutura que é uma projeção, uma invaginação do sarcolema, que é a membrana da fibra muscular. Essa invaginação é denominada túbulos transversos, muito chamada de túbulos T. Então, são esses túbulos T, que são projeções do sarcolema, que tornam isso possível. O que, Luciano? A projeção do potencial de ação em várias direções da fibra muscular, e não só no seu ponto central, nas extremidades da fibra muscular. O que eu tenho aí, pessoal? Eu tenho uma ilustração aqui de um cérebro, só está o cérebro, né? E aí ele aponta para baixo aqui, ele aponta para um fragmento aqui, uma secção, né? Um segmento da medula espinal. O que você está vendo aqui, ó? Uma fibra muscular. E aqui você está vendo o quê? Que saiu um neurônio. Olha só, aqui está o corpo celular do neurônio, justamente aonde? No corno anterior da medula espinal. Notem, pessoal, que
corpo celular de neurônio está saindo de uma área cinzenta da medula espinal. Por quê? A substância cinzenta é constituída quase que em sua totalidade por corpos celulares de neurônios. Aí você tem que ter a projeção do axônio desse neurônio até que ele vai ao músculo, ó, várias ramificações. E aqui nesse quadradinho da ilustração é justamente uma junção neuromuscular, ou seja, a comunicação do raminho nervoso com a fibra muscular, ok? Galera, o que o cérebro está fazendo aqui? Né? Essa área vermelhinha aqui, ou rosada, não consigo distinguir, é daqui que sai o neurônio motor superior, meus amigos. Então, esse neurônio motor superior desce para fazer uma sinapse aqui, ó. E então a sinapse é feita, tem um interneurônio aí, é um neurônio pequenininho, mas enfim, a sinapse foi feita com o neurônio motor inferior e que vai estimular o músculo a contrair. A medula espinal é um grande comandante também do movimento, da contração muscular. Se você tem uma lesão na medula espinal, meu amigo, vai interromper justamente esse nervo, esse neurônio motor inferior de produzir a contração muscular, certo? Os desenhos vão ficando cada vez mais microscópicos, pessoal, e a gente vai dando os detalhes. E é claro, você ao assistir a aula, certamente em algum momento que você não entendeu, você pode me procurar, tá ok? Então, uma coisa que é certa, pessoal, para ver uma contração muscular, para ver um movimento, e aí eu estou falando do movimento no seu sentido amplo. O movimento ele é planejado, ele é iniciado, ele tem sequências, o movimento ele tem velocidades, o movimento tem amplitudes e o movimento termina. Então, para que você tenha o controle de todas essas ações, não basta só o cérebro. Essa área vermelha chamada de giro pré-central, que é o comando motor primário, né? Ele é o grande comandante. Mas você precisa, e no interior do cérebro nós vamos encontrar, dos núcleos da base. E também precisamos do cerebelo aqui, certo? Mas, enfim, aqui estamos falando da junção neuromuscular. Foi só para dar uma provocada para você procurar a respeito dos controles motores. Mas vamos em diante, adiante, né? Pessoal, a fibra nervosa forma complexo de terminais nervosos ramificados que se invaginam na superfície extracelular da fibra muscular. Nada mais do que aquela chegada, pessoal, do neurônio motor se ramificando sobre a fibra muscular, tá? Toda a estrutura é chamada de placa motora. E esse neurônio, né, é recoberto por uma ou mais células de Schwann, que isolam esse neurônio, né, dos líquidos circunjacentes. Faltou um I aqui, hein? Que lamentável, né? Então, as células de Schwann, o que são? São células que constituem a neuróglia. Luciano, o que é neuróglia? Neuróglia, pessoal, junto com os neurônios, constituem o tecido nervoso. A neuróglia é um grupo de 6 células, 4 no sistema nervoso central e 2 no sistema nervoso periférico. E aí, as duas do sistema nervoso periférico são as células satélite, que não comentamos aqui, e as células de Schwann. Luciano, função das células de Schwann? Produzir bainha de mielina, meus amigos. Ok? Galera, o que nós estamos vendo aí agora? Particularidades cada vez menores da junção neuromuscular. Veja aqui, pessoal, nesse desenho, essa estrutura aqui parece uma gota. Isso aqui é a terminação do axônio. Vamos voltar aqui? Ó, tá vendo esse pedacinho aqui? É justamente esse encontro aqui. Muito micro reproduzido aí. Então, é um terminal axônico, a terminação do neurônio. O que tem dentro dele que nós logo verificamos aqui? Um monte de mitocôndrias. Isso quer dizer o quê? Opa, tem produção de energia aí. E você vê também essas bolinhas amarelas, são representadas aí, são as vesículas sinápticas. Para que elas servem? Para armazenar uma substância química chamada neurotransmissor. Neurotransmissor pessoal, que será liberado para cá, para esse espacinho, que é mínimo, né?
chamado fenda sináptica, e que vai se encontrar aqui, já na membrana da fibra muscular, vai se encontrar com quem? A acetilcolina. Vai se encontrar com receptores nicotínicos, que a gente fala, na membrana da célula muscular. Ok? Bom, no terminal axônico, que a gente acabou de ver e também acabou de falar, há muitas mitocôndrias que fornecem ATP, adenosina trifosfato, fonte de energia, meus amigos, ATP. Não pode esquecer nunca desse cara, que é usada para sintetizar, para produzir o neurotransmissor excitatório chamado acetilcolina, que é essa menina aí, a acetilcolina, que vai excitar a fibra muscular. Tranquilo? A acetilcolina, por sua vez, excita o sarcolema, que é a membrana da fibra muscular. A acetilcolina é sintetizada onde, Luciano? No citoplasma do terminal axônico, que nós conseguimos ver, né, graças à grande produção de ATP que tem ali naquela quantidade tremenda de mitocôndrias. Ela é produzida no citoplasma, mas ela é armazenada pelas chamadas vesículas sinápticas. Essas vesículas sinápticas se encontram nos terminais de uma única placa motora. Beleza? Lá no espaço sináptico, aquele espaço mínimo entre o terminal axônico e a fibra muscular, lá tem grandes quantidades, meus amigos, da enzima acetilcolinesterase. Essa enzima, pessoal, quebra a acetilcolina milissegundos depois da liberação da acetilcolina lá das vesículas sinápticas, né? Milissegundos depois. Por quê? A acetilcolina não pode ficar fazendo efeito excitatório o tempo inteiro na fibra muscular. Ela tem que ser, depois que ela se acoplou aos receptores lá na fibra muscular, ela tem que ser logo removida e quebrada, né? Quebrada, para que ela não fique fazendo o efeito excitatório por um período prolongado. Olha aí, a ilustração ficou maior, né? Então vamos lá. Aqui no citoplasma desse terminal axônico, né, o ambiente interno dessa terminação axônica tem muitos mitocôndrias, a gente já sabe para que é, para produzir energia. Energia para quê? Para sintetizar uma substância química, que é um neurotransmissor chamado acetilcolina, que fica aqui, ó, guardadinho nas vesículas sinápticas até a hora de serem liberadas aqui para a fenda sináptica, ok? E aqui, essas invaginações aí parecem vilosidades, né? São, né, fazem parte aí da estrutura do sarcolema, membrana da fibra muscular, que está o quê? Cheia de receptores, cheias de canaizinhos, cuja acetilcolina vai se acoplar. Aí uma foto ainda mais elaborada, né? Tá aqui, ó, a membrana muscular, essa goteira aqui, e vários receptores de acetilcolina. E é claro, tem os canais de sódio aqui também. Por quê? Quando a acetilcolina é liberada daqui, né, acoplar os receptores, esses canais de sódio vão abrir, vai entrar um monte de sódio para dentro da célula, e vocês sabem muito bem o que acontece quando entra profusamente sódio dentro de uma célula, dispara um potencial de ação. Aqui vocês também veem, pessoal, canais de cálcio. O que esses caras têm a ver, né? Eles estão lá na membrana da terminação axônica. Os canais de cálcio, pessoal, eles se abrem quando o impulso nervoso chega aqui no final do neurônio. E aí entra cálcio. E o cálcio faz com que essas vesículas sinápticas venham, se acoplem à membrana para poder liberar acetilcolina aqui nesse espaço. Olha ainda mais elaborado um desenho. Você tem aqui, ó, a junção neuromuscular, né, a terminação do axônio amarelinho. Olha o potencial de ação que chegou aqui no final, provocou o que esse potencial de ação? Entrada de cálcio aqui. O cálcio, a entrada de cálcio fez com que as vesículas sinápticas se aproximassem da membrana, liberassem acetilcolina. Aí aqui fica melhor, fica maior. Vamos lá. Isso aqui, o 1 é quem? O impulso nervoso, está aqui, ó, que chegou aqui no final do axônio, que é esse amarelinho.
é a terminação axônica. 1. Olha o 2. O evento 2 é o quê? Com a chegada do impulso nervoso, abriram-se os canais de cálcio. Aí, ó, opa, entrou cálcio aqui no citoplasma da terminação axônica. O que aconteceu com essa entrada de cálcio? Motivou que essas vesículas sinápticas cheias de acetilcolina chegassem para cá, ó, para a membrana e, ó, 3, liberassem acetilcolina. Aí, 4, a acetilcolina, 2 moléculazinhas, se acoplaram no receptor de membrana da membrana muscular, chama-se receptor nicotínico. Ó, 2 acetilcolinas acopladas no receptor da membrana da fibra muscular. O que isso propiciou? Olha aqui o 5. Potencial de ação, né? Entrou um monte de sódio aqui, ó, propiciou essa entrada de sódio aqui e gerou o potencial de ação aqui no 6, ó. Esse potencial de ação, galera, lá dentro da fibra muscular vai provocar contração muscular. Mas vamos seguir aqui. 7, acetilcolinesterase. Quem é ela mesmo? Uma enzima que quebra a acetilcolina. E olha aqui, ó, ele aproveitando a colina, porque a colina depois, né, que é parte da acetilcolina, vai ser reaproveitada para formar mais acetilcolina. Ficou tranquilo isso aí, galera? Olha, maior ainda a situação. Potencial de ação chegou, vou falar bem rápido agora. O potencial de ação chegou aqui na terminação axônica, os canais de cálcio se abriram. Entrou bastante cálcio, a vesícula sináptica, então, veio aqui para a membrana pré-sináptica, se acoplou e liberou a acetilcolina. A acetilcolina é essa que se conectou com o receptor da fibra muscular e provocou a entrada maciça de sódio que provocou o potencial de ação dentro da fibra muscular. Contudo, aqui fora, o que ainda está acontecendo? A acetilcolinesterase está quebrando a acetilcolina e parte da acetilcolina vai ser reaproveitada para formar mais acetilcolina e ficar armazenado na vesícula sináptica. Olha que desenho mais bacana ainda. Olha aí. Potencial de ação está chegando aqui na seta, está chegando aqui na terminação axônica. 2, o cálcio entra nos canais de cálcio. Entrou no neurônio. O que acontece? 3, liberação de acetilcolina pelas vesículas sinápticas. E aí, acetilcolina 4. Acetilcolina acoplada no receptor faz com que abram-se os canais de sódio. Aí entrou um monte de sódio, né? E aí provocou o quê? O início de um potencial de ação dentro da fibra muscular, ok? E o 7, esse potencial de ação se propaga por toda a fibra muscular, tanto para cá, galera, quanto para cá. E aí todo o músculo vai ter aí um potencial de ação propagado. Beleza? Olha aí, galera. A gente viu pra caramba nas ilustrações e agora vai falar os conceitos teóricos, vai falar teoricamente o que eu já falei, tudo ali na prática. Olha aí, quando o impulso nervoso atinge a junção neuromuscular, a acetilcolina é liberada na fenda sináptica. Quando o potencial de ação chegou ao terminal sináptico, canais de cálcio se abrem e permitem que íons cálcio se difundam do espaço sináptico para o interior do terminal nervoso. Considera-se que os íons cálcio, pessoal, exerçam alguma atração sobre as vesículas sinápticas e essas vesículas sinápticas vão em direção à membrana neural. As vesículas sinápticas, então, se fundem com a membrana neural e liberam acetilcolina na fenda sináptica. Na membrana da fibra muscular, que chamamos de sarcolema, há muitos receptores de acetilcolina, né, os receptores nicotínicos, localizando-se, em sua maioria, próximos às aberturas das fendas subneurais. Cada receptor, pessoal, é um complexo proteico, composto por subunidades proteicas. Então, essas moléculas proteicas penetram por toda a extensão da membrana, situando-se tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, para formar um caninho,
né, um canal tubular. Olha aí. Isso é o quê? Uma proteína de membrana, um canal colinérgico. Aqui no A está fechado. Aqui no B abriu e o sódio entrou. Por que abriu? Olha aqui quem está aqui acoplado. Acetilcolina. Depois que a acetilcolina se liga, né, com o receptor, há uma alteração de conformação da proteína e abriu o canal. E aí, meu amigo, entrou muito sódio dentro, né? Se entrou, é dentro. Entrou muito sódio no interior da fibra muscular, né? E vai provocar o quê? Um potencial de ação na fibra muscular que posteriormente vai fazer com que haja contração muscular. Olha aí que bonito, né? Acetilcolina e acetilcolina, duas moléculas se conectam e aí fazem com que o sódio, que está aqui, ó, entre, né, na fibra muscular. Aqui, ó, acetilcolina abre canal de sódio, causando despolarização e subsequente ação, né, na junção neuromuscular. Porque, amigo, entrou sódio, a fibra muscular vai se despolarizar e isso é que vai acarretar contração muscular esquelética. Efeito da acetilcolina ainda na membrana pós-sináptica. O canal é a história continuando, né? O canal mantém-se fechado até que duas moléculas de acetilcolina se liguem às subunidades proteicas alfa do receptor, né, que está na membrana da fibra muscular. Isso provoca o que a gente já viu, alteração da conformação do canal que abre. E aí o canal regulado pela acetilcolina tem um diâmetro aí de cerca de 0,65 nanômetros, grande o suficiente para permitir que os íons sódio, potássio e cálcio se movimentem facilmente pela abertura. Porém, íons negativos, tais como os íons cloreto, não passam por esse canal, pessoal, devido às fortes cargas negativas na abertura do canal, repelindo. Então, nesse momento, é um detalhezinho, você não perde íon negativo, né? Porque o canal está repelindo esses íons. O principal efeito, pessoal, da abertura dos canais controlados pela acetilcolina é o quê? É permitir que grande número de íons sódio entre na fibra muscular, levando com eles, claro, o sódio é positivo, grandes cargas, né, um número grande de cargas positivas. Isso provoca alteração potencial local positiva no lado interno da membrana da fibra muscular. Como nós vimos, né, pessoal? No potencial de membrana em repouso, nós temos o quê? O ambiente interno da fibra negativo e o ambiente externo positivo. Quando chega um estímulo na membrana, isso faz com que entre cargas positivas, representadas aí pelo sódio, e isso causa uma despolarização, né? E aí, por sua vez, esse potencial de ação da placa motorina inicia um potencial de ação que se propaga ao longo de toda a membrana muscular e causa contração muscular. Aí, andou. É isso aqui. Receptor de membrana da fibra muscular, fechado. Opa, beleza. Chegou a acetilcolina e se acoplou. Abriu. Abriu, entrou muito sódio. Se entra muito sódio dentro da membrana, que já tem o ambiente interno mais negativo, dispara o potencial de ação, né, galera? Galera, a acetilcolina, uma vez liberada no espaço sináptico, continua a ativar os receptores de acetilcolina enquanto ela persistir nesse espaço. Entretanto, rapidamente ela é removida por dois modos, galera. Então vocês viram aí, a acetilcolina se acoplou no receptor e está provocando contração muscular. Legal, mas ela tem que ser rapidamente removida. Por quê? É o que eu já comentei. Se não, se a acetilcolina ficar por longo tempo fazendo ação ali, o músculo vai ficar em eterna contração muscular. Isso não é adequado. Então, a acetilcolina é removida milissegundos após por dois modos. A maior parte da acetilcolina é destruída pela enzima acetilcolinesterase. E dois, pequena quantidade de acetilcolina
se difunde para fora do espaço sináptico e, assim, ele deixa de estar disponível para agir sobre a membrana da fibra muscular. E aí cessa a ação da acetilcolina na fibra muscular. Ok? O tempo reduzido, pessoal, em que a acetilcolina se mantém no espaço sináptico, talvez aí milissegundos, é normalmente suficiente para causar um potencial de ação, para excitar a fibra muscular, galera. A rápida retirada da acetilcolina evita a reexcitação continuada do músculo depois que a fibra muscular se recuperou do seu potencial de ação inicial. É o que eu falei para vocês. A acetilcolina não pode ficar ali o tempo todo, ela tem que ser retirada. A entrada grandiosa, pessoal, de sódio no interior da fibra muscular, quando os canais colinérgicos se abriram, causa uma variação do potencial elétrico no interior da fibra. E isso aumenta, né, positivamente, quer dizer, era menos 90, menos 75, vai caminhando para menos 50, menos 40, até chegar à positividade. E isso cria um potencial local, chamado de potencial da placa motora. Olha aí. Potenciais de placa motora em milivolts, né? No ar, o que nós temos no ar? Aqui, potencial de placa motora de pequena amplitude, registrado em um músculo curarizado. O que é isso? Anestesiado. Insuficiente. Insuficiente para desencadear um potencial de ação. Lembra? O estímulo tem que ser intenso o suficiente para provocar despolarização. Nesse A aqui, não foi o suficiente, não. B, aqui. Potencial de placa motora normal. O músculo está saudável, está sem efeito do curare, da anestesia. Isso desencadeia um potencial de ação muscular bonito. Olha só, subiu, meu amigo. Despolarizou e repolarizou. E no C? No C está estranhinho também. Potencial de placa motora reduzido em amplitude pela toxina botulínica. Lembra que eu comentei com vocês? Ela diminuiu a liberação de acetilcolina na placa motora. E aí o potencial é insuficiente para desencadear um potencial de ação muscular, meus amigos. A turma está fazendo botox. O músculo occipito frontal e a sua parte frontal aqui na fronte não está contraindo, a galera está sem expressão facial para evitar as rugas, certo? Então, esse potencial de ação aqui, isso aqui não é suficiente para despolarizar, para provocar o potencial de ação da placa motora, que é o suficiente para contrair um músculo. A figura anterior, pessoal, mostrou que o princípio pelo qual um potencial de ação de placa motora, um potencial de placa motora inicia um potencial de ação. Os potenciais de placa motora A e C são muito fracos, como nós vimos, para desencadear um potencial de ação. Não obstante, eles produzem fracas alterações locais de voltagem na placa motora. Em contraste, o potencial da placa motora B, aí sim, é de amplitude maior e faz com que o número suficiente de canais de sódio se abra. E aí você sabe, abrir o canal de sódio, muita positividade para o interior da fibra muscular. Pessoal, vou dar uma... parei aqui sem querer. Galera, eu vou dar uma paradinha porque eu preconizo aí que se a aula for muito prolongada, vocês ficam de saco cheio. Então, eu vou colocar esse primeiro momento e depois a gente completa, ok? Forte abraço a todo mundo, tá?